Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do LVM Barber Talks. O meu nome é David Frazão e neste podcast vamos à conversa entre barbeiros, empreendedores e saber um pouco mais alguns detalhes sobre a nossa profissão. Hoje vim até Oliveira do Douro, à Pro Studio, e deve ser a primeira vez que vamos gravar um episódio de podcast sem um dos membros da equipa, o Cocas, mas já vou falar dele mais à frente. Comigo tenho Alcino. Bom dia, Alcino, tudo bem? Muito bom dia, David. Desde já agradecer-te a ti, à equipa LVM, pelo convite de estar aqui no meu humilde espaço para o 7º episódio aqui do podcast Barber Talk. Muito obrigado. Nós é que agradecemos o facto de nos receberes aqui na tua barbearia. Uma barbearia que existe neste local desde 2019. Vou começar por fazer algumas perguntas ao Alcino sobre aquilo que é o seu percurso profissional e também deixar já aqui o convite para visitarem a sua barbearia aqui em Oliveira do Douro. Alcino, explica-me um pouco o que é que te levou a querer abrir uma barbearia neste local e conta-me um pouco a história daquilo que foi o início do teu trajeto neste projeto. Portanto, aquilo que efetivamente me motivou a estabelecer por conta própria foi, sem dúvida alguma, o facto de eu sentir que nas barbearias, quando eu passei como colaborador, não consegui transmitir exatamente aquilo que era a minha verdadeira vibe, aquilo que era a minha essência como barbeiro. Não é que nos sítios por onde passei houvessem déficits, mas sempre achei que, por exemplo, o atendimento não era aquilo que se calhar alguns clientes mais mereciam, e também devo de assumir que sempre fui dono do meu próprio nariz. Já saí de casa dos meus pais, por exemplo, muito cedo para tomar o meu trajeto, o meu caminho pessoal, e na barbearia também senti desde muito cedo que precisava de ter um espaço meu, com as minhas ideias, e seguir uma linha onde eu também pudesse crescer por mim próprio, por mim mesmo. Mas sentes que esse percurso e essa passagem por outras organizações, por outras barbearias, de certa forma também te ajudou a perceber aquilo que tu querias para ti e, como tu dizes bem, sendo dono do teu nariz e tendo a tua personalidade, sentes que essa passagem por outros projetos fez-te perceber quais é que eram os aspectos que tu poderias melhorar, o que é que tu querias fazer semelhante ou o que é que tu não desejavas, os erros que tu não desejavas repetir? Achas que esse processo foi importante? Sim, claro que foi sem dúvida muito importante, porque eu acho que eu trabalhei sensivelmente 3-4 anos como colaborador noutras empresas, noutras barbearias, e esse background que eu obtive ajudou-me a compreender como é que funciona a máquina da barbearia, pelo menos em Portugal, a perceber muito mais, que a barbearia é muito mais de cortes, cabelo e barba, há toda a questão da parte da gestão, seja de colaboradores, seja do espaço, a organização de tudo aquilo que envolve o espaço coletivo, também com colaboradores, a forma como atendemos, a forma como acolhemos as pessoas, que hoje em dia para mim é a parte mais importante do negócio. Às vezes o corte acredito que seja 15 ou 20% da fidelização dos clientes. Portanto, sim, sem dúvida alguma, que se calhar se eu não tivesse estado o tempo que estive a trabalhar por outros, nunca seria o barbeiro que sou hoje em dia. Também hoje em dia agradeço muito a todos os patrões, entre aspas, que eu tive, que me deram a oportunidade de crescer. Sabes que eu defendo muito essa tese e já o referi anteriormente noutros episódios, a importância que é trabalharmos para outras organizações. Eu trabalho para a mesma há 16 anos e refiro muitas vezes isso. Há muitos profissionais que decidem terminar a sua formação e montar automaticamente o seu espaço. Nada contra, é só a minha visão. Eu acho que é importante trabalharmos para outras organizações para percebermos também todos esses pequenos truques, essas pequenas coisas, pequenos detalhes do dia-a-dia. Tu iniciaste esta barbearia em 2019 e em off nós tentávamos aqui perceber quais é que seriam aqueles que eram os aspectos mais positivos e os aspectos mais negativos. Começamos pelos negativos. Qual é que achas que foi o ponto baixo, ou seja, aquele momento em que tu sentiste que oh raios, o que é que eu estou aqui a fazer? Portanto, acho que houveram muitas pedras no caminho, isso faz parte, creio eu, para o crescimento pessoal e profissional. A maior bomba negativa, ou das primeiras maiores bombas negativas que eu tive aqui no meu estabelecimento, foi sem dúvida o Covid, né? Eu abri em 2019, como referiste, sensivelmente ali a meio de novembro. Já havia o zoom daquilo que poderia ser o Covid, e depois em fevereiro de 2020 levámos com o confinamento, tivemos que encerrar portas. Eu sem fundo de maneio, sem nenhuma grande estratégia ainda de como é que eu poderia depois fazer com que a barbearia fosse rentável sem eu estar a trabalhar. Então acredito que esse foi o momento mais complicado, porque fechei porta, deixei de trabalhar, as contas continuaram a ter que ser pagas, e então tive que arranjar soluções de forma legal para continuar a levar o barco a bom porto. Mas lá está, isso foi um aspecto negativo, muito negativo, que eu acredito que depois se transformou em algo muito positivo, porque ao longo desse percurso de confinamento consegui arranjar estratégias
para o meu negócio, que quando abri, acabei possivelmente por multiplicar um bocadinho aquilo que era a rentabilidade do espaço. Sentes que o facto de estares em Oliveira do Douro, numa comunidade de maior proximidade, sentiste por parte dos teus clientes, por parte das pessoas à tua volta, sentiste um suporte, sentiste que as pessoas estavam efetivamente preocupadas, deixa estar, quando tu abris portas, quando isto tudo estiver a voltar ao normal, eu vou ser o primeiro a voltar à tua barbearia, sentiste que havia esse, entre aspas, esse carinho, se assim quiseres dizer? Sem dúvida, eu tenho a sorte, eu tive a felicidade de conseguir estabelecer-me na zona onde sempre vivi, eu desde de bem cedo que vim para cá. Eu nasci no bairro, não tive o bairro da Ariosa, mas com 2 anos de idade vim para aqui para a zona do Oliveira do Douro, então tive esse apoio incondicional das pessoas que já me conheciam desde pequeno, seja pessoas do meu tempo de escola, colegas de escola, familiares próximos e caras conhecidas que sempre me apoiaram. Eu digo desde já, também devo agradecê-los muito a eles, que sempre estiveram aqui comigo, sempre presentes, e recordo-me até aqui de alguns casos em concreto, não vou divulgar nomes, mas recordo-me perfeitamente de muitas pessoas que durante o período de confinamento enviaram-me dinheiro, do qual, como se eu lhes tivesse cortado o cabelo. E depois, pronto, nós fomos ajustando isso quando abrimos portas, porque também fazia parte do meu bom senso depois não cobrar esse valor. Portanto, só por aí devo agradecer a muitas pessoas que nos deram esse apoio. E a Pro Studio hoje em dia, sem dúvida alguma, que é sustentada muito pelo carinho de todos esses clientes que cá passam. Sentes que é essas pessoas que tu deves também, e agora falamos dos aspectos mais positivos, e há pouco tu referias isso, sentes que é essas pessoas que tu também deves aquilo que é o aspecto mais positivo, e eu vou-te questionar mesmo qual é para ti o ponto mais alto da barbearia, sentes que é essas pessoas que o deves, antes de responder? Sem dúvida. Ou seja, eu sou, costumo dizer, então de brincadeira, sou a fusão de todas as pessoas que entraram já na minha vida. O carinho que eu fui recebendo, seja de colaboradores, seja de família, seja de clientes, fizeram com que eu tivesse o meu crescimento profissional, que eu me tornasse o Alcino Barbeiro que sou hoje, e depois também que tivesse a felicidade de criar a Pro Studio e chegar àquilo que ela é hoje em dia, porque até costumo dizer isto e digo várias vezes, eu quando me estabeleci-me para seguir um sonho, para ter um espaço semelhante àquilo que são as minhas ideias, os meus ideais, e sempre achei que se eu trabalhasse sozinho já seria perfeito, ok? Para mim já seria mais que bom, até porque eu nunca fui uma pessoa muito direcionada ao dinheiro, então nunca fui muito ganancioso, queria trabalhar no meu estabelecimento com as minhas ideias, mas era quase irrealista se me dissessem em 2019 que eu hoje, por exemplo, estaria aqui com 5 colaboradores. E esse é o teu ponto, esse é aquele que queres referir enquanto sem dúvida alguma, o ponto alto. Porque nunca sequer achei que teria capacidade para gerir uma equipa de 5 elementos. Nunca achei que... Desculpa corrigir, 6, porque o Cocas também faz parte da equipa. Não? São 5, são 6, já vamos falar do Cocas mais à frente. Cocas da Bárbara Dó também faz parte daqui da equipa. Sim, mas sentes que esse talvez seja o maior desafio na tua jornada diária, ou seja, o facto de teres que gerir toda esta equipa e o facto de teres que, no fundo, teres essa responsabilidade, achas que isso é algo que hoje te orgulha? Qual é o maior desafio nesse processo de gestão de uma equipa deste tamanho? Portanto, o empreendedorismo por si só tem vários desafios, dos quais eu não estava de todo preparado quando para aqui vim. Até porque eu acredito que em Portugal há aqui, não querendo entrar em críticas, mas há aqui alguns déficits no que toca à literacia burocrática e financeira que nos dão ao longo do processo escolar. Então eu sofri isso, cheguei aqui e eu, sabia cortar cabelo, sabia cortar barba, mas gerir sabia muito pouco. Então também tive que me adaptar, tive que procurar pessoas que se quisessem agrupar a mim, contabilista, advogado, e que eu também pudesse delegar essas tarefas. Tive uma grande ajuda no que toca também à parte da gestão. Fui procurar apoio, fui procurar informação, também tirei algumas formações para conseguir realmente ter aqui um núcleo duro de profissionais como tenho hoje em dia, adaptados à minha semelhança. Acho que também devo assumir que tive muita sorte nas pessoas que coloquei cá dentro, porque a maior parte delas reveram-se na minha identidade, gostaram do projeto e ainda hoje em dia acreditam naquilo que são as minhas palavras e naquilo que é os meus ideais a longo prazo. Eu sinto que, de certa forma, sou obrigado a concordar contigo. Acho que o nosso processo de educação primário, secundário, não nos prepara, efetivamente, para
para termos que encarar o nosso próprio negócio no dia a seguir. Acho que mais tem que ser feito neste capítulo, porque nem todos temos a oportunidade de tirar um curso superior, nem todos temos a oportunidade de ter uma formação superior. Eu acho que há mais coisas que podem ser transmitidas dentro do nosso processo de educação que nos podem ajudar. Falas dessas escolhas que fizeste e sentes que tu próprio também tiveste de te rodear das pessoas. Muitas vezes ficamos com a sensação que temos que fazer tudo, que temos que ser nós a controlar todos os aspectos, mas sempre desde o início delegarmos os tais aspectos financeiros, os tais aspectos contabilísticos, os tais aspectos jurídicos, todos os outros, isso de certa forma também nos liberta para aquilo que é a nossa função. Falavas há pouco de que o corte representa uma fatia se calhar mais pequena que aquilo que muita gente pensa. Dentro do teu espaço é bem visível o investimento através de todos os diplomas que tens colocados dentro da barbearia, o investimento que tu fizeste ao longo destes anos em formação nas mais diferentes áreas, com os mais diferentes profissionais. De que forma é que isso também te moldou enquanto profissional? Então, acredito que eu sempre fui um sujeito quando entrei na área da barbearia, ou seja, antes de entrar na área da barbearia sempre fui muito focado nos detalhes, mesmo quando eu trabalhei noutros trabalhos, sempre fui muito tentativa de ser o máximo perfeccionista possível, e quando entrei como barbeiro tentei ser essa pessoa. Aquilo que eu acredito hoje em dia, cada vez mais, estando agora praticamente a completar 10 anos de profissão na área da barbearia, acho que o facto da formação a longo prazo, ela ajuda-nos não só a sermos mais reconhecidos perante a comunidade de barbeiros que existe, isso depois também nos permite, por exemplo, no meu caso em concreto, que em 2023 terei o CCP para poder dar formações, então também um profissional ou a pessoa que quer entrar na área da barbearia também nos pode olhar com um olhar de maior reconhecimento. Isso depois aplica-se também ao cliente. O cliente olha para nós com mais confiança, com mais assertividade de que este barbeiro estará preparado para executar vários tipos de serviço, e depois também acho que eu, pelo menos para mim, a nível pessoal, é eu sentir-me também com confiança suficiente para que qualquer pessoa que aqui entre, eu estar apto para executar qualquer tipo de serviço. Sim, nós já tivemos em sala, já tive o privilégio de ter dentro de uma sala enquanto formador, dentro do LVM Barber Supply, já vamos falar sobre isso também. Tu sentes que de certa forma, sempre que vais ali, quem diz ali dentro do LVM Barber Supply diz noutro tipo de formação, quando tu voltas, tu sentes que de certa forma tens ali aquele boost que é necessário muitas vezes para nos mantermos constantes ao longo dos anos, e tu sentes que os teus clientes também olham para isso com muito agrado, o género. Este Alcino está aqui a cortar cabelos ao longo destes anos todos, com quase 10 anos de experiência, mas mesmo assim continua a investir na sua formação. Sentes que isso tem impacto depois na relação que tens com o teu cliente? Sem dúvida. Eu pelo menos sinto isso, e tocando agora aqui na questão da LVM, é uma parceria que já mantemos há alguns anos e que eu estou muito orgulhoso, para além daquilo que é o vosso serviço, a prestação que vocês nos dão, não só com os produtos como nas formações, que nós temos sido bastante beneficiados, e desde já aqui o meu grande agradecimento. Obrigado. Porque talvez é possivelmente das empresas maiores de Portugal que aposta mais na barbearia e nos barbeiros portugueses, e aquilo que eu realmente vou retirando das vossas formações ao longo destes últimos anos é que, para além de sair mais fortalecido e com mais conhecimento, e acaba por existir exatamente essa valorização da minha parte para o meu cliente, porque é sempre tema de conversa. E agora recentemente, também muito por vossa culpa, entre aspas, tivemos aqui a oportunidade de ir a Roterdão, à Scora, e essa foi para mim um dos grandes objetivos que eu tinha a nível de formações. Se calhar sem a LVM seria praticamente impossível, e quando eu regressei, as pessoas ficaram um bocadinho malucas. Sim, porra, tu agora és internacional, tens formações internacionais. E então isso depois também faz com que o cliente tenha uma visão diferente minha, independentemente dele já estar no mercado há sensivelmente 10 anos, mas eles compreenderem que eu não fico na sombra da bananeira, que me tento adaptar a novas tendências, e que independentemente dos anos de experiência que tenho, independentemente do sucesso que esta casa vou sempre à procura de mais alguma coisa. Falavas há pouco desta questão do CCP, da formação. Tu sentes de certa forma, honestamente, imaginas também outro dia estar do lado de cá, quem diz, tipo, tens que assumir uma sala e tens que fazer essa formação, olhas para isso como um dos objetivos que tens enquanto profissional? Claramente, acho que já pensei sobre isso, já é algo que foi até discutido aqui entre a equipa. É um sonho, não vou esconder, acho que é um objetivo meu, de poder estar numa sala, dar formação a um público alto, até porque o ano passado, por exemplo, a formação também proveniente
da LVM, de Joshua P. Adorei e senti-me ali do género, opá, e se fosse eu daqui a alguns anos, a ter este público, a ter este carinho, a ter este calor humano das pessoas virem a um espaço, a pagarem um valor X para me verem a explicar seja o que for. Acho que sim, é um objetivo meu, claramente. Agora é dar tempo ao tempo, acho que há outras coisas antes disso acontecer que eu preciso de focar, porque a aprendizagem é contínua, acho que ainda tenho que aprender mais algumas coisas, mas sim, é sem dúvida alguma um dos meus grandes objetivos a longo prazo. Bom, acho que a malta do LVM Barba Supplier vai ter que ficar atenta, amanhã outro dia podemos ter que fazer a nossa equipa crescer. Falando daquilo que o LVM Barba Supplier diz respeito à parceria que tens, ela é bem visível aqui dentro, não só pelos elementos ligados à formação, mas também por todos os produtos e todas as marcas que tu tens presentes cá dentro. Sentes que de certa forma essa parceria ajudou-te a trabalhar com o produto certo e a fornecer aos teus clientes no final também aquilo que é a cereja no topo do bolo, que é não só tens um trabalho tecnicamente bem executado, como ainda consegues fornecer produto de alta qualidade para os teus clientes? Sim, eu até vou ser bastante honesto. Eu sempre trabalhei, quando era funcionário, com o Uppercut, com o Russell, provenientes sempre da LVM, e eu sempre tive o grande objetivo de poder também dar ao meu cliente, porque acredito eu que seja o expoente máximo de qualidade a nível daquilo que é os produtos da barbearia, e então hoje em dia eu sei que quando o meu cliente cá vem, eu nem preciso às vezes de estar ali a esmiuçar o produto para tentar vender. O produto vende-se sozinho. São produtos já muito conhecidos a nível mundial. É sem dúvida alguma a cereja, como tu disseste bem, no topo do bolo. Depois de um serviço bem executado, depois de um bom corte de cabelo, nós aplicamos um desses produtos no cliente, o produto vende-se automaticamente sozinho. Sentes que o facto de trabalhares com essas marcas, isso também de certa forma eleva aquilo que é o teu serviço, independentemente de estares em Oliveira do Douro ou estar noutra localização. E falamos de outra localização porque entretanto temos um projeto que está em andamento, um pouco atrasado por questões elétricas, fácil saber porquê, este é o segredo, mas fala-me desse projeto que tens em mãos e que está prestes a estar concluído durante o próximo mês de maio. Portanto, o próximo projeto é em Faria Mundo, como já foi referido. É um projeto que sai um bocadinho aqui da caixa da Pro Studio, e eu às vezes já tive a oportunidade de falar com uma outra pessoa o porquê de não abrir uma segunda Pro Studio e abrir uma barbearia nova, a Flashback Studio, uma identidade completamente, ou seja, não digo completamente diferente desta, da Pro Studio, porque ela vai ter a mesma base, ok? A mesma base de profissionalismo, a mesma base de carisma, de empatia e de relacionamento que nós aqui temos com os nossos clientes, mas depois numa questão estética vou ser, não digo completamente diferente desta, mas mais uma vez fiel à minha identidade, fiel a mim mesmo, fiel aos meus gostos, só que se calhar mais do que esta, na Flashback vou intensificar um bocadinho mais isso, vou ser mais o Alcino que as pessoas estão habituadas. Sabemos que a tua equipa já está afinadinha, pronta para ficar, mas tu vais deixar um elemento cá a tomar conta da barbearia, que é o Cocas, que é o tal elemento de surpresa desta barbearia, que faz parte, que é bem visível, desde o logotipo, fotografias que ele tem, a sua própria zona de trabalho. Como é que é esta relação com essa mascote aqui dentro e que os clientes têm com o Cocas? Portanto, o Cocas é o que realmente faz parte aqui do nosso núcleo duro de barbeiros. Não corta cabelo, mas pelo menos é o nosso anfitrião. E a pessoa responsável também tem uma cota parte da responsabilidade do sucesso desta casa. A meu ver, o Cocas, para além de me ter ajudado muito no âmbito profissional, porque realmente é a nossa mascote, é uma figura incontornável aqui do nosso estabelecimento, e muitas pessoas às vezes vêm cá não para cortar o cabelo, mas para fazer uma festinha ao Cocas, e então para nós é muito importante tê-lo aqui. E eu depois também no que toca à minha vida pessoal também foi um bichinho, se assim o posso apelidar, que me ensinou muita coisa, que me ajudou se calhar até a melhorar um bocadinho a minha relação a nível com os clientes, porque tornei-me se calhar um bocadinho mais sensível, que eu não sou pai, pelo menos ainda, e o Cocas talvez é o que eu tenho mais próximo de ser pai, e ajudou-me também a eu aperfeiçoar um bocadinho alguns pontos de empatia que eu se calhar não tinha, que era mais insensível, e que hoje em dia consigo ser uma pessoa mais calorosa, um pouquinho mais calorosa. Consegues de certa forma que esse carinho que tens por ele te ajuda a ser uma pessoa mais próxima, mais carinhosa com os clientes. Carinho esse que também te trouxe momentos difíceis e também te trouxe períodos dos quais tu até tiveste que estar fora
fora da barbearia, ou seja, o Cocas teve aqui algumas questões de saúde e isso também te obrigou a ter que afastar da barbearia. Queres-nos contar um pouco como é que viveste esse período? Estamos a falar de quase um mês em que tiveste que estar ausente da barbearia. O que é que tu aprendeste nesse momento? Portanto, efetivamente não foi de todo um período fácil, até porque, eu volto a repetir, o Cocas é um ser muito importante para mim, é um ser muito importante para a estrutura. Ele teve um problema muito grave de saúde, que, pronto, infelizmente, aquilo que nós não queríamos estava prestes a acontecer, que era a eutanásia. Graças a Deus tudo correu para o melhor, e muito também pelo trabalho da equipa médica do veterinário. E o período que eu estive ausente não foi fácil, até porque eu não estou propriamente muito habituado a estar ausente aqui da barbearia. Eu hoje em dia, pronto, estou num lado muito mais de gestão do que propriamente aqui no terreno a cortar cabelo, mas mesmo assim gosto de cá estar, gosto de ver com os meus próprios olhos, gosto de colocar as mãos, ou seja, mãos à massa para tratar dos problemas, e ter que estar ausente ao ponto de ter que delegar tarefas que são de extrema importância, que só eu as posso ou que só eu as deveria fazer, foi muito, muito complicado. Mas lá está, mais uma vez, como eu já falei anteriormente aqui na nossa conversa, aprendi com este desafio, saí fortalecido. Eu acho que todas estas pedras no caminho que foram aparecendo ao longo do meu projeto aqui na ProStudio, como na minha vida pessoal, só me fizeram crescer, e este foi mais um. Fico muito satisfeito porque o Cocas está hoje em dia connosco, e está muito bem de saúde, mas também, lá está, não fico nunca insatisfeito pelos percalços que a vida me dá, porque saio sempre fortalecido. Eu tenho pena de ele não estar aqui connosco no podcast, porque já estou a imaginar aqui a levar os fios desta equipa técnica todos à frente. Estamos praticamente a terminar e eu gostava que tu deixasses uma mensagem a todos aqueles que de certa forma também têm o sonho ou de trabalhar nesta profissão, ou deles próprios serem empreendedores e criar a sua própria barbearia, ou até mesmo aqueles que têm uma barbearia e querem criar outra. Qual era a mensagem que tu dirias aos profissionais desta área, fosse qual fosse o passo que eles estão, ou fosse qual fosse a fase que eles estão a ultrapassar neste momento? Portanto, eu poderia dar muitos conselhos, mas cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu trajeto, cada um tem que apanhar as pedras do seu caminho e construir o seu castelo. Aquilo que eu às vezes tento aconselhar, e volta e meia surge essa oportunidade, na minha mais sincera humildade, é que as pessoas, acima de tudo, sejam vocês próprios. Façam-no com amor, façam-no com carinho, porque copy-paste já existe muito, e então se houver alguma autenticidade, eu acho que isso vai sempre funcionar de uma maneira melhor, ok? Porque não é porque 1, 2, 3, 4, 5 barbeiros fizeram de uma maneira que vá correr bem para vocês. A autenticidade eu acho que vale sempre muito mais a pena. Acima de tudo, também acho que é importante dar sempre o conselho de deem tempo ao tempo, vão com calma. Eu sei que muitas pessoas tiram uma formação, querem logo abrir, querem logo empreender, mas faltam-lhes muitas bases. Passem 1 ano, 2, 3 anos a trabalhar por conta de outros, porque essa base que vocês vão ganhar certamente vos vai ajudar muito um dia no vosso projeto, porque nós somos seres de aprendizagem, então a aprendizagem é contínua, mas também temos que às vezes dar um passo atrás para depois dar 2 à frente. Nunca se esqueçam, nunca ter medo, o medo faz parte, ele vai estar sempre presente na nossa vida. Eu próprio tenho medo, tenho medo de arriscar, mas eu acho que esse medo depois também nos torna seres conscientes e racionais, e acaba por nos permitir a longo prazo crescer. E já que estamos a acabar, vou deixar aqui uma frase que eu sempre ouvi durante toda a minha vida e que sempre ficou aqui na minha cabeça, que é, por muito que uma cópia seja muito boa, e eu vou sempre batalhar nesta questão da autenticidade, por muito que uma cópia seja muito boa, nada bate o original. Portanto, sejam originais, sejam vocês próprios, e é isso. Obrigado, Alcino. E ficamos por aqui neste 7º episódio do LVM Barber Talks. Não se esqueçam de, se vierem ao Oliveira da Douro, visitar a ProStudio, e claro, a malta de Friamundo, que fique atenta, porque já o Alcino vai entrar por ali adentro a fazer das suas. Deixa-me agradecer-te o facto de nos receberes aqui na tua barbearia. Um abraço ao Cocas quando estiveres com ele, e a vocês não se esqueçam de ver e ouvir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Subscrevam, deixem comentários e até breve.